marcam-se os destaques do programa de hoje. River Plate do Uruguai empata por 0-0 com a equipe do Santos na Copa Sul-Americana. Atlético Mineiro bate o Danúbio por 3-2 no Independência e se classifica para a terceira fase da Libertadores no sufoco. Todas as informações sobre um jogo decisivo para André Jardim e o São Paulo, hoje no Morumbi diante do Talheres pela Copa Libertadores. Tem UEFA Champions League, Paris Saint-Germain dá show e bate o United, Roma bate o Porto, tudo isso e muito mais agora no Jornal Sport News. Melhores momentos de River Plate do Uruguai 0, Santos também 0. É claro que o Santos poderia ter feito um placar para sair dessa partida na Copa Sul-Americana com a tremenda de uma vantagem. O grande destaque do River Plate do Uruguai foi o Daluz, atacante muito bem, criou boas oportunidades, as melhores oportunidades da partida para o River Plate do Uruguai. Mas o domínio da partida foi do Santos. Santos mais uma vez agressivo, não teve medo, jogou fora de casa e não ficou na retranca para não tomar gol, para decidir na Vila Belmiro ou no Paulo Machado de Carvalho. Não foi assim. O São Paulo seguiu a sua filosofia de trabalho e colocou a equipe ofensiva, uma equipe para frente, e foi assim que o Santos foi. Veja aí, várias oportunidades desperdiçadas pelo Peixe, e Vanderlei foi muito útil, hein? Não jogou com os pés, mas ele foi muito bem, fez defesas espetaculares na partida e foi fundamental para o Santos sair com esse empate diante da equipe do River Plate, que se mostra uma equipe muito fraca. É uma equipe fraquíssima, que teve o Daluz no comando do ataque hoje. Ele foi bem hoje, criou situações perigosas de gol, mas o Santos pode nadar de braçada se jogar em casa. Aí tivemos esse gol da equipe do Santos, porém anulado, muito bem anulado pela arbitragem. Posição de impedimento, você vê, Santos teve mais posse de bola, soube o que fazer com a bola. O River Plate do Uruguai errando muito na troca de passes, e vai ficar muito difícil pro River, porque o Santos decide em casa. E aí é pressão da torcida e equipe pra frente, ofensiva. Portanto, o Santos tem tudo para conseguir a classificação. Você vê aí, Vanderlei e a trave também foram destaques nessa partida, porque apesar de atacar menos, quando o River Plate do Uruguai ia ao ataque, tinha boas oportunidades perigosas, porque jogava no contra-ataque. Dentro de casa, o River teve que se retrancar, porque o São Paulo tem um estilo de jogo tão agressivo que não consegue fazer com que a equipe adversária tente não sair no contra-ataque, tente se impor. O Santos que conseguiu se impor. O Santos que atacou o tempo todo. E quando deixava brechas na defesa, a equipe do River atacava. E aí, um lance polêmico. Jogador do Santos foi expulso, falta fora da área. Ele deveria ser expulso mesmo. Não tocou na bola, não visou a bola, tocou na canela do jogador do River Plate, e a arbitragem desse jogo foi exemplar. E é um desfalque para a próxima partida. Você vê aí a falta batida lá longe. E no final do jogo, o River teve boas oportunidades, Vanderlei brilhando, mas não conseguiu levar. Santos dominou, jogou mais uma vez bem e tem tudo para classificar na Copa Sul-Americana diante da equipe do River Plate do Uruguai. 0-0 na Sul-Americana. Melhores momentos de Atlético Mineiro 3, Danúbio 2, o Galo classificado para a terceira fase da Copa Libertadores da América. E você vê o primeiro gol da partida, gol do Luan, e destaque para o Ricardo Oliveira, sem dúvida. Ele que veio para o Galo tão desacreditado, e olha o trabalho que ele está fazendo. Já tem mais de 4 gols na Copa Libertadores da América, fez 2 nessa partida, vem fazendo hat-tricks frequentemente. O Galo jogou muito. O Danúbio é uma equipe absolutamente inexpressiva. Mostrou como não tem qualidade. Eles erravam passes a todo momento. Gols do Galo eram originados de falhas, de troca de passes simples, um pro outro, bem pertinho eles erravam.
e perdiam a bola pro Galo, que era muito mais competente. E aí o pênalti em cima do Ricardo Oliveira. Mais uma vez o goleiro não tem reflexo, porque a bola não tava perto dele. Então o pênalti era óbvio. A bola já tinha passado. Aí ele tenta fazer o pênalti no Ricardo Oliveira e termina dando nisso. O Ricardo Oliveira bate, converte e o Galo faz 2-0. O Galo já tinha uma pequena vantagem do jogo lá da Sul-Americana que teve lá no jogo do Danúbio, na casa do Danúbio, na Argentina. E aí no Independência lotado, só administrou e fez 3 gols, principalmente por conta do Ricardo Oliveira. O Galo criava, tinha ótimas oportunidades, poderia ter feito 4, 5, 6 não seria exagero. Perderam muitas também. E aí o gol do Ricardo Oliveira, impressionante a velocidade dele, impressionante a incompetência da marcação do Danúbio. 3-0 pro Galo. Reveja aí, olha que belo gol do Ricardo Oliveira. Depois disso, o Danúbio até deu um susto. Danúbio que tava muito retrancado, mas que retranca ruim, hein? Não conseguiu nem marcar, jogadores lentos, erravam troca de passes no meio campo, troca de passes simples, uma coisa que qualquer jogador de pelada faria. O Danúbio não conseguiu fazer. Aí foi pra frente, não tinha nada a perder, e acabou fazendo 2 gols no Galo. E ali iria sobrar pro Ricardo Oliveira se não fosse a cabeça do atleta do Danúbio. Reveja aí o árbitro marca pênalti. Reveja aí, acho que foi por conta do pé alto, né? Vemos aí o pé alto que pode ter batido na cabeça do jogador. Você vê aí imagens da Libertadores da América. E pro pênalti, o Danúbio fez o primeiro gol da partida, alimentando um pouco a esperança dos torcedores do clube argentino. Reveja aí, pênalti muito bem batido, rasteiro. Aí depois disso o Galo deu uma pane. E o Danúbio ficou com força porque ainda acreditava na classificação até o último minuto. Tanto que conseguiu dominar o jogo dali pra frente. O Galo não conseguiu, mas deu boas oportunidades. E esse belo gol aí, da entrada da grande área no ângulo do goleiro Vitor. Mas não deu pro Danúbio, perdeu para o Galo, que agora está classificado para a terceira fase da Copa Libertadores da América. Teve até esperança, mas não conseguiu o Danúbio. 3-2, vitória suada do Atlético Mineiro para cima da equipe do Danúbio. Você ainda vê alguns lances aí da equipe do Galo, algumas oportunidades, e ficou assim no Independência, Galo 3, Danúbio 2. Esse é Libertadores, cara. O Atlético funciona mais ou menos assim, né? E o jogo foi realmente emocionante. Nós tivemos um início fulminante, né? Aí um meio ruim, não encaixava, e um final emocionante. Porque se nós tomássemos um gol, acabava a nossa classificação. Então, e aí tivemos 2 ou 3 chances para matar também. Então ficou emocionante, como são os jogos da Libertadores, né? Mas também não precisava ser tanto, né? Levi, Olha esses jogadores. o que você pode dizer dessa queda do Atlético do primeiro para o segundo tempo? O Atlético, que, como você disse, começou muito bem, mas no segundo tempo a gente sentiu ali que perdeu um pouco da força no meio de campo. Você acha que foi realmente esse problema no meio de campo? O que você acha que aconteceu? Acho que sim, acho que você observou bem. Nós perdemos um pouco de força no meio. Não que eles tenham criado ótimas chances para marcar. A defesa acho que até reagiu bem. Mas nós demoramos para matar o jogo, né? Quer dizer, eu não sei se o 3-0 inicial passou uma tranquilidade que não deveríamos ter. Talvez. Mas tentamos fazer as substituições, principalmente pelos cartões, né? Substituir pelos cartões, porque esse jogo estávamos na iminência de ter jogadores expulsos também. Então, não houve assim um domínio com chances, oportunidades para marcar muito do adversário. Mas, na verdade, o jogo ficou emocionante justamente pelo fato de mais um gol a gente caia fora da Libertadores. Agora, nós vencemos com méritos. Né? O time mereceu. Nós tivemos 3 golaços também, poderíamos ter feito até mais. Então é isso, sofremos, mas vencemos. Levi, coincidentemente, nós conversamos com o Vitor ontem e perguntamos para ele, né, o que é saber sofrer no futebol. É uma frase muito utilizada, né, nesses últimos tempos. E hoje o Atlético parece que experimentou um pouquinho disso. Na sua avaliação, o que esse jogo leva de aprendizado para a sequência da Copa Libertadores, Levi? Olha, nada do que nós não falamos antes do jogo.
Porque a expectativa nossa era essa, de que o jogo contra um time uruguaio é Brasil 1950. É assim que funciona. Ainda mais o jogo de Libertadores. Então, a gente pode ficar surpreso, porque realmente, se você considerar o nível técnico dos jogadores, é opinião minha, pode ser que eles não vejam dessa maneira. O Atlético tem jogadores melhores, mais tarimbados e tal, e deveríamos exercer uma superioridade no jogo. Mas ela aconteceu muito rápido. Roma 2, Porto 1. Os gols da Roma foram marcados pelo Zaniolo e o gol do Porto pelo Adrien Lopes. Olha, o Dzeko, grande craque da Roma, jogou muito nessa partida, saiu cedo, mas tivemos um espetacular jogo com domínio também espetacular da Roma. Apesar da falta de efetividade da equipe italiana, consegue sair de casa com uma boa vantagem, 2-1 para cima do Porto. O Porto foi muito incompetente no que se diz sobre posse de bola. Pouca posse de bola, poucas oportunidades. Roma indo muito mais ao ataque com rapidez e letalidade fatal, né? Portanto, temos que dizer que a Roma jogou melhor nessa partida, dominou o jogo, teve as melhores oportunidades, Dzeko sempre criando situações para Roma, mas o Porto teve mais produtividade no que se diz a meter bola na rede, porque a equipe da Roma teve muitas oportunidades, só que perdeu a maioria delas, principalmente com o Dzeko, que não estava nos seus melhores dias. Já vi ele em mais áureos dias na equipe da capital italiana. Porém, o Porto foi lá e conseguiu fazer o seu gol com o Adrien Lopes, depois que a Roma tinha aberto 2-0 com grande partida do Zaniolo, depois da saída do Dzeko de campo, ele que comandou a Roma, ele que fez tudo para Roma, efetivando as oportunidades criadas pelo time italiano e fez 2-0. Ali parecia que a Roma, aliás, né, Juventus não, que a Roma iria só dominar, só administrar a partida, não iria fazer nada de diferente, porém a coisa não foi assim. Roma seguiu tentando atacar, e num desses ataques tomou um contragolpe do Adrien Lopes e o jogo terminou em 2-1 para a equipe da Roma. É uma boa vantagem, só que vai jogar na casa do adversário. O Porto é uma equipe de muita qualidade, está indo muito bem no campeonato português, portanto é um jogo que se demanda muita atenção. Não é o jogo do PSG que abriram 2-0 sem Neymar, sem nem Cavani, né? É um jogo de 2-1 e jogar na casa do adversário. Portanto, a atenção seria a palavra-chave para a equipe da Roma, que venceu o Porto por 2-1 na UEFA Champions League. Mesmo sem Neymar, mesmo sem o Cavani, o Paris Saint-Germain abriu uma espetacular vantagem que com o Neymar nunca abriu, com o Cavani nunca abriu, para cima da equipe do Manchester United. Di Maria, Kimpembe e Mbappé foram suficientes para liquidar a fatura no estádio de Manchester, na Inglaterra. O Manchester United foi totalmente dominado pela equipe francesa, que conseguiu ter muitas oportunidades. Se não fosse o goleiro da Gea, a coisa teria sido bem pior para o lado do Manchester United, porque vendo o jogo, e até quem vê os melhores momentos, né, dá para perceber o domínio do Paris Saint-Germain, o domínio do Di Maria, que assumiu o papel de protagonista da partida juntamente com o Mbappé. O Mbappé criava, o Di Maria tentava concluir, ou vice-versa, Paris Saint-Germain perdendo muitas oportunidades, no que um jogo de Champions não é bom, porque, sem brincadeira, 3-0 teria sido um placar aceitável, porque o Paris Saint-Germain jogou demais. Uns apostavam que sem Neymar e Mbappé, que são peças fundamentais para a criação, Neymar para a desenvoltura, para o drible, né, para a finalização, o Paris Saint-Germain ficaria morto. Mas não, tem um grande elenco. O que o Di Maria jogou nessa partida foi uma coisa espetacular, criando, se desenvolvendo de maneira rápida.
E no final do jogo, o Mbappé tentou várias vezes, o De Gea pegou. Senão a coisa teria sido bem pior. Eu já arriscaria, tudo bem que Champions, a gente sabe que tem uma história de viradas que são espetaculares, mas eu apostaria que o Paris Saint-Germain vai passar dentro do Parque des Princes. E com esse futebol só administrando, não vai precisar se expor, vai apenas administrar. Acredito que não terá muitas dificuldades para vencer o Manchester de novo em casa e avançar à próxima fase. O que impressiona é como o United segue numa fase muito ruim. O José Mourinho saiu, todo mundo achou, o Pogba tá jogando melhor porque o Mourinho não tá aqui, né? Mas nessa partida o Manchester foi uma negação. Só deu o PSG, o único jogador do Manchester United que pode ter ido minimamente bem é o De Gea, porque ele pegou muitas oportunidades da equipe do Paris Saint-Germain. Tivemos um princípio de confusão, porque o jogador do Manchester acabou empurrando o Di Maria lá na grade, né? Eu também acho que foi encenação, não dava pra derrubar o Di Maria na grade, mas tudo bem, o árbitro mandou ele pedir desculpas, ele pediu e ficou tudo bem. Mas depois a torcida do Manchester começou a marcar o Di Maria, porque depois de ele ter se jogado ali, a torcida não gosta, né? Sabemos disso, que o Di Maria não estava em seu território. Portanto, a torcida começou a vaiar ele e jogaram até garrafa de cerveja Heineken, patrocinador oficial da competição. E aí o Di Maria fez que ia beber e jogou ali no gramado, ali naquela outra parte que ficam as propagandas. Ficou assim, Paris Saint-Germain jogou demais. Protagonismo de Mbappé e Di Maria, que comandaram um espetacular jogo do PSG, que praticamente está nas quartas de final da Liga dos Campeões da Europa, mesmo sem Neymar e Cavani. PSG segue dando show. Hoje, no Cícero Pompeu de Toledo, o futuro de André Jardine estará em jogo durante a noite desta quarta-feira. Pressionado no cargo de técnico do São Paulo, o treinador pode ser demitido, a depender da apresentação do tricolor diante do argentino Talheres pelo jogo de volta da segunda fase preliminar da Copa Libertadores da América. Efetivado em novembro de 2018, sucessor de Diego Aguirre já sofre bastante pressão de pessoas de dentro e de fora do clube. Internamente, a avaliação é de que o time já deveria estar em um estágio mais avançado em termos de desempenho neste início de temporada. Desde que assumiu a equipe, André Jardine contabiliza um aproveitamento de apenas 33% dos pontos disputados, com 8 derrotas, 2 empates e apenas 4 vitórias em um total de 14 jogos, contando com a Copa Flórida. Uma dessas 8 derrotas ocorreu na última quarta-feira, em Córdoba, quando o São Paulo apático perdeu por 2-0 para o Talheres. Para avançar à terceira fase da pré-Libertadores, os comandados de Jardine precisam vencer por 3 gols de diferença. Apesar do cenário adverso, a diretoria decidiu manter o treinador até o duelo da volta, que começa às 21h30, hora de Brasília. Acredito que o São Paulo vai ser eliminado, mesmo ganhando, vai ser eliminado. O Volpi é péssimo. Se for por uma disputa de pênaltis, que seria o caso do São Paulo vencer por 2-0, que eu já acho complicado, o São Paulo perderia, porque o São Paulo não tem um bom histórico em cobranças de pênaltis e o Thiago Volpi é um péssimo goleiro. A quantidade de vexames que ele teve esse ano no São Paulo é incalculável. Ciente de sua delicada situação, André Jardine garante não ter atingido o limite para sair do clube. Ele disse o seguinte, abre aspas, o meu limite é enquanto eu entender que o grupo está tentando e comprometido. Eu mesmo, quando observar que o grupo não atende a mim, não me sentirei apto a comandar, mas não é o caso. Fecha
fecha aspas, disse após a derrota para a Ponte Preta no último sábado. Provavelmente vai acontecer isso hoje, né? A não ser que aconteça uma virada espetacular de São Paulo no Morumbi, deve ser eliminado, portanto, deve ter um jogo catastrófico a equipe do São Paulo, dirigida por André Jardine. Multicampeão na base do São Paulo, o treinador acredita em uma evolução radical da equipe nesta noite. Por isso, ele pede o apoio de todos para que o tricolor consiga uma virada histórica, que lhe daria fôlego extra em sua primeira trajetória em um time profissional. Vamos aqui falar de arbitragem. O colombiano Vilmar Roldan apitará o confronto, auxiliado pelos compatriotas Alexandre Guzmán e João Alexandre León. Temos também a provável escalação do tricolor paulista, que deve começar o duelo com o péssimo Thiago Volpi no gol, com o ótimo Bruno Pérez na zaga e o Arboleda. Tem Bruno Alves, o Reinaldo, o Jusilei, Hudson e Hernanes no meio campo. Tem o Nenê também complementando, fazendo um meio atacante, Pablo e Everton. É uma boa escalação que se esboça da equipe do São Paulo. Os desfalques do São Paulo tem o Anderson Martins, que está com tendinite no joelho direito, o Luan, que está na seleção brasileira sub-20, e o Lisieiro, que está com entorse no tornozelo direito. Olha, o clima, a previsão é de tempo bom, sem chuva e temperaturas amenas. Portanto, a condição do gramado vai estar boa. No Morumbi, é claro que o São Paulo tem muita força, mas a missão é dificílima. Muito difícil que o São Paulo passe. Possível nada no futebol é impossível, mas vai ser muito complicado. Não acredito. A apresentação contra a Ponte Preta foi um retrato real do que está acontecendo no São Paulo. Talheres não é um grande time, mas foi mais produtivo quando atacou e teve mais oportunidades. Portanto, deve vir com a retranca muito poderosa. São Paulo não tem um ataque que penetre tanto na defesa adversária. É um ataque que depende de defesas menos sólidas. O São Paulo foi apático no sábado diante da Ponte Preta, portanto, de sábado e hoje, que é quarta-feira, a evolução não dá para suprir os 3 ou 2 gols na marca da Cal. Irá perder com o Thiago Volpi para se classificar para a terceira fase da Libertadores. Portanto, aposto em São Paulo 1-0, irá vencer o jogo, mas não irá vencer com a quantidade de gols necessárias. E anotem, se André Jardine perder a classificação ganhando, perder empatando, tanto faz, o que interessa é se ele classifica, ele vai cair ou hoje à noite ou amanhã de manhã, no mais tardar domingo. Ele vai cair, ele não vai aguentar a pressão, não vai ser técnico do São Paulo, sendo eliminado em uma competição tão importante como é a Libertadores da América, em que fazia tempo que o São Paulo não era classificado, e perder dessa maneira para o Talheres, um time inexpressivo argentino, e ficar com o cargo. Não irá ficar, se perder, provavelmente perde o emprego.